Muito obrigado. Olá, pessoal. Estou aqui novamente para realizar mais uma apresentação. E desta vez nós vamos falar sobre a movimentação em lote. Mais uma ferramenta que vem na 2.6 e que era esperado por todos, né? Possibilidade de movimentar 5, 10 processos de uma vez só. Então, vamos aqui para a apresentação. Vamos conversar então um pouco sobre a movimentação em lote. Primeiramente, nós temos a Issue que responsável por adicionar essa funcionalidade no PJE. É a PJE KZ 32842. Responsável por essa funcionalidade foi o TRT3, né? Mais uma funcionalidade que o regional adicionou no PJE. Só prova, constata que é um regional que participa ativamente do PJE. E essa movimentação em lote, ela foi adicionada nas 3 instâncias: primeiro, segundo grau e TST. Então, servidores dessas instâncias poderão acessar normalmente esta funcionalidade, né? E ela é acessível a qualquer usuário interno do PJE. Vara, gabinete, posto avançado, Sejusc, plantão e secretaria, né? Quando a gente fala de segundo grau e TST, já que a secretaria no primeiro grau está dentro de vara. Mas lembrando, respeitando as permissões das tarefas. Eu só consigo movimentar em lote quando aquela tarefa é acessível a mim. Além disso, é importante frisar que a movimentação em lote, primeiramente, nós adicionamos, em sua grande maioria, nas tarefas vazias, né? Então, eu tenho tarefas de análise, de triagem, de prazos, então eu consigo realizar a movimentação. E no primeiro momento, nós colocamos uma limitação de apenas 10 processos movimentados por vez, né? Mas não se preocupem, a gente vai avaliar, vai verificar como está em produção, já que nós não queremos problemas de performance, mas nas próximas versões pode ser que a gente aumente esse número para 30, 50 processos. Então tenham calma em relação a esse número, a gente ainda está avaliando o sistema. Mas antes de a gente falar sobre a movimentação KZ, eu vou tentar mostrar aqui como era que a gente fazia a movimentação em lote pelo legado. Essa era a carinha do painel antigo. O primeiro grau não acessa mais, mas o segundo grau ainda acessa, tá? Então, para fazer a movimentação em lote pelo legado, eu tinha que clicar no nome da tarefa, depois eu selecionava os processos e depois eu clicava no botão movimentar em lote. Isso acabou. A partir da 2.6, essa movimentação pelo painel antigo não existe mais, né? Nós agora temos apenas pela KZ, então isso foi retirado no painel do legado. E na KZ, como é que a gente acessa essa movimentação em lote, né? Como podem ver no print, acessando o painel global, nós temos 2 funcionalidades. Nós podemos acessar diretamente o agrupamento, que nesse caso eu circulei o agrupamento das análises, e nós temos o botão de exibir todos. Basicamente, qual a diferença entre elas? É que quando eu realizo o acesso pelo agrupamento, eu visualizo apenas processos daquelas tarefas do agrupamento da análise, diferente do exibir todos, onde são apresentadas diversas tarefas, e aí eu posso fazer a movimentação a lote de tarefas de agrupadores diferentes, coisa que eu não tinha no PJE legado. Vamos lá, eu clico no exibir todos. Então, como podem ver, eu tenho uma listagem de processos. E nessa listagem vocês estão visualizando aí tarefas, aguardando prazo e da análise. São, teoricamente, 2 tarefas de agrupadores diferentes, o agrupador de análise e o agrupador de prazo, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui no exibir todos diferentes atividades de diferentes agrupamentos. Então, a primeira coisa que eu faço é seleciono os processos, e nesse caso eu selecionei 2 processos da tarefa aguardando prazo e 2 processos da tarefa análise. E depois eu clico no ícone da maletinha. Esse ícone da maletinha é o ícone responsável por movimentar em lote. Quando vocês estiverem acessando a listagem de processos, seja pela exibir todos ou pelo agrupamento, pode ser que a maletinha não apareça. Nesse caso,
eu não tenho 2 ou mais processos passíveis de movimentação em lote. Então, é necessário que eu tenha pelo menos 2 processos. Se eu tiver apenas um, aí ele não será apresentado, não será mostrado. Cliquei na maletinha. Ele agora apresenta quais processos, né, foram selecionados e que eu posso utilizar a movimentação em lote. Então, nesse caso, eu posso clicar em cima do número do processo e da classe, eu tenho acesso ao detalhes do processo. Isso é padrão no PJE, quando eu clico, né? Como podem ver na setinha. E do lado esquerdo. E do lado direito, eu tenho as outras operações. Eu posso utilizar, imagine que eu tenha selecionado 10 processos e eu não quero em cada processo selecionar a sua transição. Eu quero apenas uma transição. Eu posso utilizar o combo box inicial, que é a tarefa destino única. A opção que eu escolher nesse combo box será utilizada para todos os processos logo abaixo. Mas tomem cuidado com uma coisa. Como nesse caso eu estou utilizando processos que estão em tarefas distintas, né? Então pode ser que eu tenha menos tarefas. Por quê? Porque essa tarefa de destino única, ela vai pegar a interseção das transições entre todas as tarefas abaixo, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho um processo no aguardando prazo e tenho um processo na análise. Se eu fosse abrir individualmente o processo no aguardando prazo, eu teria acesso às transições de conclusão e de PEC e de análise, 3 transições. Se eu fosse acessar a tarefa de análise, aí eu já tenho muito mais transições. Arquivamento, redistribuição, registrar trânsito julgado, encaminhar o seu JUSC. Então, ele faz uma interseção entre esses conjuntos e apresenta no combo box tarefa de destino única. Mas caso eu queira utilizar a transição de forma manual, eu posso ir em cada processo da lista e selecionar aquela transição que eu queira. Então, nesse caso aqui, no aguardando prazo, eu escolhi conclusão. Mas lá na análise, eu escolhi remeter ao segundo grau. Se eu fosse fazer a tarefa de destino única, com certeza a transição remeter ao segundo grau e a transição análise não seria apresentada. E eu tenho uma outra possibilidade, que nessa lista, caso eu tenha selecionado um processo e tenha desistido logo depois, eu posso excluir, clicando no botão de exclusão, né? Automaticamente esse processo sairá da lista. Desculpa. E depois, eu posso clicar no botão movimentar processos. Então, clicando no movimentar processos, eu tenho um print idêntico a este, né? Eu tenho uma mensagem de sucesso para cada processo movimentado. Então, como podem ver, processo transitado com sucesso para análise, né? Mas eu tenho algumas exceções, né? Como vocês puderam ver, o checkbox, né, ele aparece lá na listagem, no início, ele aparece para todos os processos. Até para aqueles que não têm movimentação em lote, porque aquele checkbox ele é utilizado por outras funcionalidades também, como os gigs, né? E por aí vai. Então, como podem ver nesse print, eu selecionei nesse momento 2 processos e um deles não possui movimentação em lote, que nesse caso diz respeito à tarefa remeter ao segundo grau, né? Já a tarefa redistribuir, né, que é a nova tarefa, ela já possui a possibilidade de movimentação em lote. Tudo bem? Mas aí também não tem problema. Ou eu excluo o processo que não tem permissão através do botão de exclusão, ou eu continuo escolhendo a tarefa destino do processo que eu posso utilizar e clique em movimentar, que ele vai realizar a movimentação normalmente. Então é isso, pessoal. Ela é uma funcionalidade bem simples, mas de grande ajuda, e eu sei o quanto ela é